Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa nossa segunda reflexão sobre a vida de oração, hoje nós vamos meditar sobre os 5 principais fundamentos da vida de oração e da nossa oração. Por isso que quando nós vamos adentrando nesse caminho de diálogo com Deus, de conversar com Deus, nós precisamos entender que essa conversa, ela nos propõe algo e algumas coisas que são essenciais, que quando uma delas falta ou algumas delas faltam, a nossa vida de oração ela pode se tornar muito estéril, porque ela pode ser unicamente uma repetição de palavras ou ali, unicamente palavras que são lançadas ao vento, ou unicamente um monólogo, onde nós falamos e nunca vamos realmente parando para escutar a vontade de Deus. Desses 5 fundamentos, nós temos aí o primeiro. O primeiro é a amizade. A oração é um contato de amizade com Deus. Por isso que Jesus diz que não chama mais servos, mas sim amigos os seus discípulos. Por quê? Porque essa relação já é uma relação de oração. E toda oração, ela precisa ter como fundamento principal a amizade com aquele que nós dialogamos. Porque quando há amizade com Deus, nós teremos também intimidade. Porque a amizade vai levando, nos conduzindo a uma participação da vida do outro. E isso é importante nessa vida de oração, a participação da vida de Deus. Depois, o segundo fundamento dessa oração e da nossa vida de oração é a presença, estar presente. Quando nós rezamos, nós elevamos a nossa mente a Deus, mas também nós tomamos consciência da presença de Deus junto a nós. E quanto mais nós vamos crescendo nessa amizade, essa amizade ela vai nos tornando conscientes dessa presença de Deus na nossa vida. E naturalmente, quando nós começamos a ter essa consciência viva da presença de Deus na nossa vida, nós começamos realmente a nos dedicar mais a esses momentos de oração para estar com Deus. Depois, o terceiro fundamento é o diálogo. A oração, ela é sempre um diálogo, onde há escuta, onde há fala, mas também onde há um assunto. Porque ninguém vai dialogar alguma coisa com alguém sem um assunto específico. Ninguém para partilhar algo se não tem nada para partilhar. O assunto é importante. E o verdadeiro e o maior assunto que nós podemos levar para a oração é a nossa vida de unidade com Deus. Por isso que o nosso cotidiano ele pode se tornar assunto para conversar com Deus. A nossa vida interior, aquilo que está acontecendo, das nossas dificuldades ou dos nossos êxitos, os anseios mais profundos do nosso coração, mas também o conhecimento daquele ao qual nós conversamos. A busca de aprofundar nesse conhecimento, de amar mais pelo conhecimento aquele que nós estamos ali dialogando, que é o próprio Deus. Por isso que nesse diálogo é necessário esse assunto, é necessário essa abertura para tocar os mistérios de Deus. Por isso que o diálogo é esse terceiro fundamento, onde deve haver sempre fala e escuta. Depois, o quarto fundamento é a união. A oração, ela nos une e ela tem essa proposta. Quando nós rezamos a Deus, quando nós nos unimos nesse diálogo com Deus, nós, assim como um amigo, nós vamos como que direcionando e inclinando a nossa vontade juntamente com a vontade do outro, para que possamos realmente caminhar no mesmo caminho. A oração, ela nos faz isso. A oração ela tem esse propósito de ir nos conduzindo cada vez mais a essa união à vontade de Deus, para que assim nós possamos realmente entender o que Deus quer de nós.
E aqui, né, nós vemos, né, por isso que sempre dentro da oração nós temos um chamado vocacional, porque é esse chamado, a vontade de Deus que nos atrai, nos impulsiona e vai cada vez mais nos colocando nesse caminho de missão, nesse caminho de transbordamento da graça. E o quinto fundamento da oração é o transfigurar-se, porque toda oração ela também tem esse propósito de nos unir tanto a Deus e aos seus mistérios, que nos torna participantes da sua vida, das suas angústias, das suas alegrias, dos seus mistérios. Por isso que na nossa oração, quando nós vamos meditando os mistérios de Deus, ou quando nós vamos ali, né, celebrando na liturgia, ou em algum outro momento, né, meditando a Sagrada Escritura, em algum dos mistérios, quando nós vamos adentrando nessa prática de rezar, né, de dialogar com Deus, nós começamos realmente, né, a crescer no nosso coração um sentimento de compaixão. Isso significa o quê, né? De sentir aquilo que Deus sente, de sentir com o próprio Deus. Assim como Ele sente compaixão de nós, assim também nós vamos adquirindo essa capacidade de compaixão, de sentir o que Deus sente. E esse é o grande transfigurar-se em Deus, né? Por isso que nós vemos, né, que quanto mais nós crescemos na nossa vida de oração, nós vamos como que auxiliando e dando passos largos nessa transformação da nossa vida, a vida do próprio Cristo, a vida de Deus. Por isso que esses 5 fundamentos são essenciais para que nós possamos começar a tomar consciência do que é realmente uma vida de oração. É amizade, é estar presente, é dialogar, é se unir à vontade dele e se transformar nele mesmo. Por isso que vamos agora ir meditando dia após dia esses grandes mistérios da nossa salvação e principalmente crescendo no diálogo com o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.